Começamos esta edição indo até Brasília, porque o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, já chegou às dependências da Papudinha, o complexo da Papuda, no Distrito Federal, onde já cumpre pena. Silvinei foi preso ontem no Paraguai ao tentar embarcar para El Salvador com o passaporte de outra pessoa. Ao vivo, a repórter Suane Guerreiro tem as atualizações dessa história. Boa noite, Suane. Oi, Kenzo, muito boa noite a você, a quem nos acompanha no SBT News. Exatamente, já durante a tarde, por volta das 3 da tarde, Silvinei Vasquez foi levado, então, ao complexo penitenciário da Papuda, especificamente a essa ala, conhecida como Papudinha, que recebe militares e também autoridades. A gente lembra que ele veio em um voo de Foz do Iguaçu, ele foi entregue pelas autoridades paraguaias para as autoridades brasileiras na fronteira, depois dele ter sido preso no aeroporto de Assunção, no Paraguai, com destino a El Salvador, na América Central. Segundo pessoas ouvidas pela nossa reportagem, o objetivo final de Silvinei Vasquez era chegar aos Estados Unidos, abre aspas, para exercer melhor os direitos dele, fecha aspas. Essas foram, então, as apurações feitas pela nossa equipe. A defesa de Silvinei Vasquez pediu ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, para que ele possa cumprir essa prisão ou em Florianópolis ou em São José, que são cidades de Santa Catarina. Esse pedido, então, já foi formulado, já foi encaminhado ao STF, mas o ministro Moraes ainda não se posicionou sobre ele. Neste documento apresentado pela defesa do ex-diretor da PRF, a justificativa é de que ele tem laços sociais, familiares e profissionais no Estado e que isso ajudaria a preservar a integridade física e emocional de Silvinei Vasquez, que foi condenado a pouco mais de 24 anos de prisão no inquérito que trata sobre a trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Ele ainda estava solto porque ainda cabia recurso a esse julgamento, mas com o rompimento da tornozeleira eletrônica e a fuga para o Paraguai, então foi determinada a prisão preventiva de Silvinei Vasquez, que então será cumprida aqui no complexo penitenciário da Papuda, até que haja alguma outra decisão do ministro Alexandre de Moraes. Volto com você, Kenzo. Exatamente, Suane, interessante os dados e as informações que você está passando para a gente, porque mostram toda essa dinâmica, inclusive que trouxe desdobramentos também ao longo desse sábado, porque nesse sábado o ministro Alexandre de Moraes expediu, então, mandados de prisão domiciliar contra os outros integrantes do chamado Núcleo 2 da trama golpista, que também já foram condenados no Supremo Tribunal Federal, mas ainda o Supremo aguarda todos os trâmites, né, da apresentação das defesas, das argumentações da defesa, para aí sim cumprir essa pena a esses condenados. Suane, obrigado pelas informações. Já vamos chamar o nosso time da análise agora aqui. Basília Rodrigues, Eduardo Gayer também estão comigo nesse plantão para atualizar a gente e a gente ter a leitura da análise, os desdobramentos de toda essa prisão que aconteceu ontem no Paraguai, primeiro, e na sequência já a transferência para o Brasil e agora a transferência, então, para Brasília, para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Basília, quero começar com você te ouvindo sobre as repercussões dessa prisão também e hoje já dessa transferência agora de Silvinei Vasquez para a Papudinha aí em Brasília. Basília. Oi, Kenzo, todo mundo que está com a gente aqui no SBT News, Eduardo Gayer também, enfim, todo mundo que quer saber de notícia está no lugar certo. Olha, a gente acabou de falar aqui com a defesa de Silvinei Vasquez, o advogado Eduardo Pedro Simão disse que ele está bem. O Silvinei Vasquez passou pela audiência de custódia, em que foram feitas perguntas sobre seu estado de saúde, né, seu estado físico e também como foi o momento da prisão. Eu perguntei, e como foi o momento
momento da fuga, porque há muitas dúvidas ainda sobre como se deu essa saída de Silvinei Vasquez do Brasil. Ele que conseguiu atravessar a fronteira, chegou até Assunção, no Paraguai, estava prestes a pegar um avião para El Salvador. A defesa de Vasquez não quis responder sobre como foi o plano de fuga, se ele contou com a ajuda de alguém, e todos os detalhes, né? Até a imagem de Silvinei saindo de casa com o seu cachorro, e muitas pessoas perguntam, né, o paradeiro também deste animal. Os advogados disseram que a audiência de custódia não serve para isso, que não houve nem mesmo perguntas, né, neste sentido. Ou seja, isso mostra, Kenzo e Gayer, que haverá outros depoimentos, que Silvinei Vasquez vai ser chamado pela Polícia Federal a prestar esclarecimentos, isso, claro, depois de decisão judicial, para que ele dê informações, se contou com ajuda, levando em consideração que é um ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, um integrante das forças policiais brasileiras, agora ex-integrante, né, já que no mês passado saiu a exoneração dele pelo Ministério da Justiça, é alguém que conhece o sistema, a estrutura por dentro. Ele conseguiu sair do Brasil sem ser notado por ninguém. Ele conseguiu desativar a tornozeleira eletrônica, que era utilizada como um equipamento extra de segurança ou monitoramento de alguém que era investigado e estava prestes a ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. A condenação dele aconteceu ali no dia 16 deste mês. Então, em que momento ele sai de casa, com quem ele conversou, com quem ele se encontraria em El Salvador, estes detalhes ainda estão totalmente em aberto, né? A gente tem informação, Kenzo, de que Silvinei Vasquez, de acordo com a avaliação da Polícia Federal, pode ter usado um ponto fronteiriço entre Brasil e Paraguai sem controle, apesar da gente ter aí esforços feitos pela Polícia Federal também, as Forças Armadas estão em vários pontos fronteiriços. O Brasil é muito grande, né? É um país de proporções continentais, não dá para você ter vigilância em cada milímetro destas fronteiras. Então, ele pode ter se aproveitado de um lugar sem o controle dessas forças policiais para sair do Brasil. Eu conversei mais cedo com delegados da Polícia Federal, tanto aqueles que estão aqui no Brasil quanto os que estão no Paraguai, e eles me explicaram isso, que Brasil e Paraguai, como integrantes mesmo do próprio bloco Mercosul, existe esse trânsito facilitado entre as pessoas. Nem precisa de controle migratório, apresentar passaporte. Citaram como exemplo várias pessoas, brasileiros, que deixam aqui o país por algumas horas ou alguns dias, mas com um cerco limitado, né, de espaço, né? Então, um alcance curto entre o Brasil e uma cidade paraguaia para fazer compras. Muitas pessoas saem do Brasil para fazer compras de roupas, por exemplo, o que não era o caso de Silvinei Vasquez, mas ele se aproveitou dessa combinação entre os dois países, que é salutar, né, essa facilidade de acesso de um lado para o outro, para deixar o Brasil e lá dentro do Paraguai foi até a capital Assunção, onde pegaria um avião para fugir para El Salvador. Essas informações, elas já são públicas, vão ali se encontrando pouco a pouco quando a gente vai conversando com as fontes, tanto a defesa de Silvinei, pessoas do Supremo, da Polícia Federal e também a Polícia Paraguaia, mas ainda é muito pouco. Não tem uma linha histórica que consiga detalhar todos os passos de Silvinei desde o momento em que ele decidiu fugir do Brasil e romper a sua tornozeleira eletrônica. Isso ainda vai ser investigado. Hoje, Silvinei foi submetido a esta audiência de custódia. Vem, então, novos depoimentos aí. Ele que pode até responder por outros crimes cometidos nessa empreitada do plano de fuga. A defesa fez um pedido já há alguns dias para que Silvinei não fique na chamada papudinha, que é um batalhão
batalhão da Polícia Militar que funciona dentro do complexo da Papuda. Então, para quem é de Brasília ou está acostumado a esse tipo de cobertura, parece muito simples. Mas quem está fora aqui de Brasília, explicar para vocês que a gente tem um complexo penitenciário da Papuda e dentro desse complexo penitenciário há um batalhão da Polícia Militar lá dentro, chamado de Papudinha, onde ficam presos aí nomes, pessoas ilustres, ex-integrantes de governos, de polícias, né? São presos que estão mais sugestivos a ataques, até mesmo se forem colocados, ataques, assédio, se forem colocados junto com o restante da população carcerária. A defesa de Silvinei já havia feito esse pedido para que ele não fique lá na Papudinha, e sim em Santa Catarina, que é o seu domicílio. Este pedido ainda não foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes ainda não disse que sim ou que não. A defesa ainda possa estar confiante de que uma nova decisão possa mudar a situação de Silvinei. E, Basília, vou pegar desse ponto que você deixa agora para levantar uma bola aqui com o Eduardo Gayer sobre esses pontos de interrogação que ainda existem em relação a essa questão da fuga de Silvinei Vasquez. Porque como ele rompeu essa tornozeleira eletrônica, né? De que forma isso aconteceu? Já se sabe e já é o que se fala, pelo menos os agentes da Polícia Federal falam que ele cruzou mesmo por terra essa fronteira do Brasil com o Paraguai para chegar até o Paraguai, falsificar, receber um documento que não era dele para poder tentar embarcar para El Salvador. Além disso, nesse meio tempo, ele também planejou essa fuga e apresentou para as autoridades aeroportuárias uma carta, né, dizendo que ele tinha problemas de saúde, que estaria com câncer no cérebro, grau 4, inclusive, esse câncer, tinha feito radioterapia, quimioterapia, que não conseguia falar, que não conseguia ouvir. Nada disso convenceu as autoridades aeroportuárias no Paraguai, que ficaram em alerta. Alerta, inclusive, que está ligada, né, Gayer? Exatamente por conta dos outros condenados já nessa trama golpista, que também fazem parte do Núcleo 2 e que foram alvos da operação de hoje. Pois é, Kenzo, boa noite a você, a Basília, a todos que nos acompanham. Silvinei Vasquez ainda tem muito a explicar para a Polícia Federal, para as autoridades que acompanham o caso e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. São vários pontos em aberto, a começar porque a Polícia Federal demorou tanto para averiguar o descumprimento da medida cautelar da tornozeleira eletrônica, porque, de acordo com os relatos que já existem, a tornozeleira eletrônica dele deixou de funcionar ali na madrugada do dia 25 de dezembro e foi só na noite do dia 25 que os policiais foram até, primeiramente, os policiais penais de Santa Catarina foram até a residência dele e averiguaram que Silvinei não estava por lá. Então, por que houve essa demora? Em segundo lugar, como que ele conseguiu fazer essa transferência de um país para outro, passar pela fronteira com o Paraguai? Hoje, conversando com investigadores, eu ouvi mais ou menos o que a Basília ouviu, que é muito difícil fazer o acompanhamento por toda a fronteira brasileira e tem um ponto que é um agravante. Silvinei foi diretor da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, ele conhece as rodovias do Brasil, ele tem o mapa do Brasil, se não nas mãos, na cabeça. Então, ele saberia dizer quais são essas rotas de fuga possíveis, onde tem policiamento ou não, onde tem controle de fronteira ou não. Quer dizer, Silvinei se utilizou do conhecimento que adquiriu enquanto um presidente de uma corporação, diretor da Polícia Rodoviária Federal, para fugir do país. Foi exatamente o mesmo roteiro visto com Alexandre Ramagem, que foi superintendente da Polícia Federal ali na Amazônia e, por conhecer muito bem aquela região, conseguiu escapar ali pela fronteira da Guiana e depois seguiu para os Estados Unidos. É um roteiro muito semelhante, com a diferença que Silvinei Vasquez, ao invés de dar uns dias ali no Paraguai para esperar a poeira baixar, não, já quis ir para um aeroporto, apresentou um passaporte falsificado para as autoridades, com uma história de que não conseguia falar nem ouvir, estava com uma doença terminal, apresentou um documento com uma foto que não tinha nada a ver com ele, enfim, foi
facilmente descoberto pelas autoridades paraguaias, que já o entregaram para as autoridades brasileiras. Então, de fato, ainda muitos pontos em aberto. Silvinei terá de dar essas explicações e também a Polícia Penal de Santa Catarina, porque demorou tanto para correr atrás ali de uma pessoa que estava com uma tornozeleira eletrônica que parou de funcionar. E para te devolver, Kenzo, é importante dizer também como o Silvinei conseguiu complicar a sua própria vida e a sua própria situação, porque agora, além de responder a 24 anos de prisão, vai cumprir pena em regime fechado pelo envolvimento na trama golpista, agora também terá de responder pelo crime de falsidade ideológica, falsificação de passaporte, atestado médico falso, ele falsificou um CRM. A situação de Silvinei é bastante complicada, claro que tudo isso ainda vai ser denunciado, ele vai precisar responder por todos esses novos crimes, inclusive como ele não tem foro privilegiado e não é um caso exatamente correlato à trama golpista, talvez ele tenha que começar a responder por esses novos crimes na primeira instância, então pode demorar para uma sentença penal condenatória, mas com certeza ele vai acumular mais alguns crimes no seu histórico, no seu currículo, por conta dessa fuga desastrada. Kenzo.